A ideia hoje é a discussão de um caso clínico que vai ser apresentado pela doutora Laila, que é graduada em 2008, e ela é a coordenadora médica aqui do Hospital do Rim. O Hospital do Rim também é uma das pessoas que é responsável por tudo que acontece aqui. E a discussão do caso clínico e atualização dos testes para a Covid, a doutora Laila vai apresentar um caso clínico que tem persistência do PCR por 3 meses, PCR positivo tanto nasal como nas fezes, com pesquisa de antígeno negativo, estou antecipando o caso, com pesquisa de antígeno negativo e também com cultura do vírus negativa. Então, uma pessoa que mantém o esqueleto do vírus sendo amplificado, mas ela está com uma vida normal na sua comunidade. Também esse típico do Dr. Celso, falar sobre quais são os aspectos, o que está mudando nos testes para coronavírus. Esse é o maior enrosco que existe no comitê que eu estou coordenando, é como que nós conseguimos ter teste em menos de 48 horas da população paulista, que é o caso que nós somos responsáveis, e a maioria dos PCRs chega em 7 a 10 dias, e nós temos um projeto de isolamento, de monitoramento, de rastreamento, e não dá para funcionar se o teste não chega no máximo 48 horas. Então, essas são algumas questões assim, importantes do nosso cotidiano. A doutora vai abordar nesse caso clínico aqui, que é bem interessante mesmo. Então, o doutor Celso, ele é graduado na USP em 1988, depois ele fez vários estágios de especialização na Alemanha, em Hamburgo, depois em Lyon, duas vezes em Lyon, no Necker uma terceira vez, e na Cornell uma quarta vez, até que ele se encontrou, fez doutorado aqui na Unifesp em 1991, e agora é professor adjunto da infectologia da Universidade Federal de São Paulo, e é diretor clínico do Grupo Fleury. No Fleury ele desenvolve uma série de métodos diagnósticos em virologia. O pessoal é referência assim, em virologia. Ele não se cansa mais, porque todo ano tem alguma conhecimento novo em infectologia e ele fica sendo procurado o tempo todo. Aqui, pelo menos aqui, nós somos primeiros. Quando aparece alguma coisa no início, nós chamamos ele e ele já direciona. A doutora Juliana, que é Maricato, que é professora adjunta do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Unifesp, é graduada no ABC, e ela fez doutorado, mestrado e doutorado aqui na Unifesp. Nós convidamos ela também para ter uma participação, considerando que a apresentação começa das 8, termina em torno de 9 horas, e depois nós temos mais meia hora para discussão, assim, para abordagem das questões que forem apropriadas para a discussão. Então, muito obrigado, Celso, muito obrigado à doutora Laila, agradecer a doutora Laila, tem que agradecer ela toda hora, o tempo todo, tudo que ela faz aqui no Hospital do Rim, junto com muitas outras pessoas. O Celso também, por todas as vezes que precisa de alguma situação relacionada à infectologia, o transplantado é muito foco de qualquer situação nova de infectologia. O Dr. Celso está sempre, é o primeiro que nós consultamos e chamamos, e depois mantemos um contato permanente com ele para ele esclarecendo essa situação. Em janeiro, ele falou aqui no Hospital do Rim sobre o coronavírus, em janeiro, quando ainda não tinha chegado na Itália. E obrigado também, doutor Júlio. Então, a Lara vai apresentar. Bom dia. Eu vou apresentar, então, agora o caso que suscitou essa discussão. É um paciente que transplantou com PCR positivo, o resultado do PCR nós obtivemos no dia seguinte pós-transplante, e ele tem atualmente 3 meses e 20 dias de transplante e PCR positivo desde então. Então, WSF é um paciente masculino de 41 anos, portador de doença renal crônica de etiologia indeterminada, em diálise desde novembro de 2018. Como comorbidades, ele é hipertenso e tabagista,
E em 8 de junho ele foi submetido a um primeiro transplante renal com doador falecido de critério expandido. Esse transplante foi um transplante de baixo risco imunológico, painel 0, com 3 mismatches, e o tempo de isquemia fria foi de 23 horas. Esse paciente recebeu como terapia de indução de hemoglobina, 3 mg quilo dose única, e como terapia de manutenção, a associação de tacrolimus, prednisona e miclofenolato. Na anamnese pré-transplante, esse paciente não referiu nenhuma queixa, e após o resultado do PCR positivo, ele recordou que apresentou um episódio de cefaleia leve 4 dias antes da cirurgia. A epidemiologia para SARS-CoV era ausente, a tomografia de tórax imediatamente pré-transplante era absolutamente normal, e esse paciente, durante toda a internação, não desenvolveu sintoma compatível com o Covid. Então, essa é a evolução. Esse paciente foi submetido, em 8 de junho, a um transplante renal, com doador falecido, evoluiu com atraso da função do enxerto e foi submetido a biópsia, sendo evidenciado uma rejeição aguda celular, 2B. E foi tratado com hemoglobina por 9 dias, com a dose acumulada, somando a dose da terapia de indução, de 11,3 mg/kg. Evoluiu com quadro de CMV doença e foi tratado com ganciclovir por 21 dias. Esse paciente apresentou um quadro de retardo da função do enxerto prolongada e ficou livre de diálise após o 34º dia do transplante. Recebeu alta em 2 meses e 10 dias, com creatinina de 7, e atualmente ele tem uma creatinina de 5. Essa evolução em relação à infecção pelo Covid. Então, esse paciente apresentou durante toda a internação, desde o pré-transplante, e atualmente com 3 meses e 20 dias pós-transplante, PCR positivo. E em relação ao IgG, ele apresentou um IgG positivo com 14 dias pós-transplante. Esse IgG permaneceu positivo no 21º dia. E a partir de então, com 30 e 45 dias, IgG indeterminado, e desde então IgG negativo. Com 75 dias pós-transplante, foi realizado o PCR nas fezes, positivo. A pesquisa de antígeno foi negativa e a cultura viral, que também foi negativa. Nesse gráfico, eu mostro 2 dados importantes. O primeiro, em azul, é o Cycle Threshold, que é o CT. Esse valor, esse número, indica o número de ciclos de amplificação que são necessários para identificar o vírus. E ele é inversamente proporcional ao número de cópias de vírus existente. Então, quanto menor o número do CT, maior a carga viral. E no nosso laboratório, o teste é considerado positivo quando ele é inferior a 35. Então, essa é a evolução do CT do paciente. Ele sempre permaneceu positivo durante todas as visitas. Em relação ao índice sorológico, ele é considerado positivo quando ele é acima de 1,68. O paciente transplantou com sorologia negativa. Na visita de B14 e B21, ele apresentou sorologia positiva e, desde então, os títulos vêm decaindo progressivamente em todas as visitas. Então, eu apresentei agora o caso de um paciente que transplantou com PCR Covid positivo, tem 3 meses e 20 dias pós-transplante e persiste com PCR positivo. Apresentou um episódio de viragem sorológica, mas desde então vem decaindo o índice sorológico e ele está em acompanhamento com função renal estável com creatinina de 5. Bom dia, doutor Celso. Eu vou passar agora a palavra para o senhor para comentar a evolução dos exames e por que isso aconteceu. Bom, então, muito obrigado, professor Medina, pela apresentação super gentil e obrigado por me convidar, né? Porque isso faz com que a gente tenha que estar sempre atualizando essas informações. Isso é uma área que é super dinâmica, né? E então eu vou tentar trazer alguns detalhes para vocês, como é que a gente está vendo no lado do laboratório de virologia clínica essa questão, né? Então, nós estamos falando, pessoal, dessa região aqui da história natural da infecção, né? Daquele período que antecede 1 a 2 dias o início das manifestações clínicas, quando ela acontece, né? Até um período que normalmente se estende até o 8º, 9º dia
depois do início das manifestações clínicas. Só que a gente está aprendendo, né, como demonstra esse caso, que a Laila descreveu, que isso pode ser muito mais prolongado, né? A gente já viu casos de 2 meses, já vimos casos até de 3 meses, tanto é que existe uma recomendação do CDC que é anterior a essa questão da reinfecção. Quando o CDC lançou essa orientação, a gente não falava ainda de reinfecção, que a gente não deveria repetir o PCR até 3 meses depois da primeira detecção, exatamente por causa dessa produção prolongada. E, passado esse período, em geral, depois de 15 dias depois do início das manifestações clínicas, a gente tem essa fase de resposta sorológica, presença de anticorpo, IgM, IgA, depois IgG, e que é lógico que num paciente imunodeprimido, como esse caso, ela pode não acontecer, ela pode acontecer até nas pessoas que são imunocompetentes, né? Mas a gente espera que uma pessoa imunodeprimida possa ter dificuldade maior. Esse paciente tinha níveis muito baixos de anticorpos, então não era assim, estranho que ele viesse a negativar num período de tempo curto, né? Aqui está o genoma, né, que vai basear muito no nosso teste diagnóstico. Vocês veem que é um vírus RNA bastante grande, né? Ele tem 30 quilobases, né? Um vírus RNA de infecção respiratória tem normalmente 10, então ele tem 3 vezes mais o material genético que a gente costuma ver, e ele tem uma série de antígenos, de genes que a gente usa para amplificar, né? Então, a gente usa principalmente a amplificação desse gene N, mas tem protocolos que fazem amplificação do gene E, tem protocolos que fazem amplificação do gene S, né? Isso depende, então, de vários processos. A gente tem aprendido muito nesse período para tentar evitar processos muito complexos, porque senão você fica com dificuldade para comparar os CTs, né, como a Laila descreveu, né? Se você tem protocolos diferentes, você não vai ter o mesmo resultado de CT nos diversos PCRs, e isso atrapalha um pouco a gente. Então, a gente tem tentado fazer um número menor possível de variedades de PCR. Nós estamos agora no Fleury fazendo 3 tipos, né? Mas a gente já chegou a ter 12. Epa! A gente já chegou a ter 12 protocolos de PCR. Parece que parou, né, a apresentação? Parou? Ai, ai, ai. Não sei o que aconteceu aqui, minha gente. Desculpe. Vocês estão vendo ou não? Agora sim. Agora sim. Então, tá bom. Desculpe, não sei o que aconteceu aqui. Tem alguém entrando na chamada. Ah, pode ser. Bom, pessoal, então isso aqui é o esquema do PCR, vocês já conhecem, né? Uma transcrição reversa, depois um PCR que vai emitindo o sinal a cada vez que amplifica, e aqui tem esse conceito de cycle threshold que a Laila falou, né? Quanto maior a carga viral, menor é o número de ciclos que você faz, e então quanto menor o CT, maior a carga viral, tá? Esse aqui é um dos trabalhos que saiu nos trabalhos iniciais para mostrar que a melhor época para fazer o PCR é exatamente na primeira semana, né? Vocês veem aqui do dia 4 no dia 7, CTs muito baixos, né? O CT do material colhido de nasofaringe, ele é sempre mais baixo do que o do orofaringe. A gente colhe os dois para fazer normalmente, mas ele pode ficar positivo com CTs muito altos, né? Essa questão de definir o CT, o Hospital do Rim corta em 35, nós no laboratório estamos cortando agora também em 35, mas existem laboratórios que cortam em valores maiores, né? Existe um produto comercial, que é o Gene Expert, que eles têm valores acima de 40. Então, a gente fica muito preocupado, né? O que você está detectando exatamente
né? E se você não está tendo resultados falsamente positivos, né? Nessa época aqui, a gente já tinha positividade para fezes, né? Na urina, nessa época, ainda não tinha sido detectado e raramente é detectado, né? Bom, o que a gente observa na prática? Né? Que a replicação viral é muito alta durante a primeira semana, ele faz um pico de 10 elevado a oitava cópias, né, no material oral nasal, né? E ele pode ser detectado no escarro também. Aqui nesse trabalho da Nature, eles tinham um valor menor, mas hoje em dia há trabalhos que mostram que, às vezes, no escarro, o nível é maior. Mas isso é uma coisa que a gente, no laboratório, ainda não conseguiu reproduzir esse dado otimista do escarro. Eu adoraria só colher escarro, porque a coleta nasal é uma coisa muito chata. Aqueles de vocês que já tiveram que fazer sabem disso, né? Então, você imagina você fazer coletas sequenciais, por exemplo, é uma coisa horrorosa. Mas a gente ainda não conseguiu o mesmo resultado que é publicado fora. Não sei se existe algum pulo do gato, alguma coisa. Nós estamos conseguindo uma sensibilidade de 92% em relação ao material oral nasal, né? Então, a gente ainda não tem feito isso. Outra coisa é que essa carga viral cai muito rapidamente, né? Então, você vê, após o dia 5, apenas 40% das pessoas desse trabalho foram positivos. É uma carga viral rápida. Eventualmente, o vírus muda de lugar, eventualmente, o vírus vai para ramos mais baixos da árvore respiratória, então você passa a não detectar mais no nariz, né? E, na maior parte das pessoas, esse vírus, ao longo do tempo, eles não têm poder infectante. Se consegue detectar o RNA, inclusive nas fezes, mas não se consegue, normalmente, isolar vírus com capacidade infectante, né? Sangue e urina também raramente tinham vírus. E uma coisa interessante é que, conforme o lugar que você detecta o vírus, você detecta populações virais distintas, geneticamente distintas. Então, parece que ele tem uma replicação independente dentro do lugar, dependendo do lugar que você o detecta, né? Também, já nesse trabalho bem inicial, mostrou que o RNA viral excedeu a fase final de sintomatologia. Nesse trabalho foi até 3 semanas, né? Mas, novamente, a gente não consegue isolar vírus com capacidade infectante depois do dia 8, do dia 9, muito embora os níveis de RNA fossem elevados, tá? Então, não se tem uma noção muito clara da razão disso, mas um dado interessante é que o turnover do epitélio nasal é muito lento, é muito protraído, né? Então, a gente só renova metade do nosso epitélio nasal depois de 2 a 3 meses. Nossa, está sumindo de novo, né, pessoal? Não sei o que acontece aqui. Então, se você tem um turnover tão lento, provavelmente o que a gente está detectando são restos de células que ainda têm pedaços de RNA, RNAs incompletos, né? E que acabam sendo detectados, né? Mas não são vírus que você consegue fazer crescer na cultura, tá? Então, essa seria uma das razões pelas quais a gente teria uma detecção de RNA tão protraída, né? Outra coisa que eu quis falar para vocês, porque vocês devem colher muito material aí, isso aqui é uma revista de otorrino, né? Cirurgia de cabeça e pescoço, mostrando que a posição ideal para a gente colher é deixar a cabeça da pessoa na posição horizontal, né? Eu já vi muitos grupos que colhem fletindo muito, estendendo muito a cabeça, né? E isso judia muito do paciente, né? Então, aqui, na verdade, é você deixar o paciente na posição horizontal, você vai entrar com o suave aqui acima do palato duro, né? E vai introduzir num adulto 10 centímetros e vai colher o material aqui desse fundinho, tá? Então, se você estender muito o pescoço, você vai entrar muito assim, ó, e você vai pegar essa região do corneto e vai ser muito incômodo,
para o paciente. Então, o ideal mesmo é na posição horizontal. Tá? Bom, esse trabalho eu gosto de citar porque ele, na verdade, o objetivo deles é observar a conversão sorológica. E com um teste in-house, eles detectaram 99% de soroconversão em pessoas com formas leves a moderadas. Tá? As pessoas com formas graves da doença, em geral, soroconvertem mais cedo. Né? Mas aqui eles colocaram que eles tinham PCR positivo mais de 43 dias após o início dos sintomas e 28 dias após a resolução dos sintomas. Então, já está ficando cada vez mais clara a questão de você detectar por um tempo protraído. A gente observa nesse trabalho que existe uma relação entre o CT e a forma clínica. Então, vocês veem, pessoas com sintomas típicos, em geral, tendem a ter CTs muito mais baixos, portanto, cargas virais mais altas, em relação a pessoas assintomáticas. Pessoas assintomáticas, claro, têm carga viral, mas, em geral, com CTs mais altos. Né? E pessoas pré-sintomáticas são pessoas que têm uma variedade muito grande. E, provavelmente, são esses pacientes aqui, da fase pré-sintomática, que são os grandes responsáveis pela manutenção da infecção na comunidade. Eles são pré-sintomáticos, alguns vão continuar a ser assintomáticos, né? Eles não vão ter manifestações clínicas, isso talvez seja mais ou menos 40% das pessoas, mas uma parte vai vir a ter sintomas, mas eles já infectaram muita gente. Então, essa aqui seria a razão de a gente ficar procurando o vírus em pessoas contactantes de pessoas sintomáticas, pelo menos para tentar identificar essas pessoas. E fala-se muito na detecção de vírus nessa fase, mas nesse trabalho aqui do Lancet, os pesquisadores acharam, dentre 80 pessoas que foram avaliadas, só tinham 2 pessoas que tinham carga viral positiva no dia -1, né? Um dia que antecedeu o início das manifestações clínicas. Às vezes a gente vê dados assim, não, a pessoa contaminou alguém com 6 dias antes do início do quadro clínico. É muito difícil, numa situação pandêmica, você falar sobre isso, né? Porque quem será que foi a pessoa que contaminou esse caso que você está avaliando? Então, isso pode acontecer, mas não parece ser um fenômeno enormemente frequente, né? Esse trabalho também mostra que não se conseguiu, em 619 pessoas lá da China, não se conseguiu achar as pessoas positivas num período que eles retestaram positivo. Né? Isso é um dado que a gente observa também, essa positividade do PCR, ela muitas vezes é flutuante. Esse paciente que vocês relataram, ele tinha sempre positividade, protraída, mas ele sempre era positivo. Mas a gente se vê pacientes que oscilam essa positividade, né? Tanto é que o CDC considerava que você precisaria ter, para liberar uma pessoa, 2 PCRs negativos. O próprio CDC já não recomenda mais isso, porque a pessoa pode ter 2 PCRs negativos e, num terceiro PCR, voltar a ser positivo. No entanto, não se detectou nessas pessoas, por cultura, nenhum caso com capacidade de infecção. Né? Não se detectou o RNA completo que pudesse ser sequenciado de uma forma completa. Né? Esse trabalho também de Singapura e da Coreia também mostrou isso. Né? Eram 447 pessoas que repositivaram, né? E todas as pessoas em que foi tentado fazer o cultivo do vírus, todos tinham cultura negativa. Então, essas pessoas realmente não têm caráter infectante. Então, o que se recomenda? Né? Aguardar 3 dias após o início dos sintomas. É claro, essa pessoa pode ter tido a oportunidade de contaminar alguém. Então, a gente sempre fala que até a pessoa chegar ao dia ideal da coleta, entre o 3º e o 7º, a pessoa tem que ser considerada positiva. Tá? E ela vai ficar isolada dentro do possível, mas para a gente poder ter sensibilidade máxima do teste, o ideal é colher a partir do 3º dia. Com relação à saliva,
eu acho, novamente, que é uma alternativa interessante, mas eu gostaria de poder melhorar um pouquinho mais. Certamente, uma coisa que faz diferença é o volume de saliva. Tá? Não adianta, desculpem, fazer uma cuspidinha. Tá? Eu diria que o ideal é você fazer o teste tendo colhido pelo menos 1 ml de saliva, idealmente 2 ml de saliva, para a gente poder ter uma sensibilidade máxima. Pode-se colher escarro posterior, não induzir o escarro. Outras, se o paciente estiver entubado, secreção traqueal, né? Tomar muito cuidado com a coleta, com acondicionamento e transporte da amostra. RNA é uma coisa quimicamente muito frágil, então é muito importante você manter a cadeia de frio, né? Avaliar muito o valor preditivo negativo do teste, isso vai depender muito da circunstância de cada paciente, né? E lembrar sempre que é importante a gente amplificar no PCR um gene endógeno, né? A gente faz ou a beta-globina, ou a RNase P, para você poder avaliar a coleta. Tá? Às vezes a pessoa fala, a coleta não foi bem feita, não tinha célula. Como é que a gente sabe? Olhe o CT da RNase P ou da beta-globina. Em geral, ela tem que estar ao redor de 24, 23, 25, ao redor de 24, para a gente saber que foi uma boa coleta. Tá? Novamente, não usar o PCR, portanto, como único critério para suspensão de isolamento. E quando a pessoa passar do 7º, 8º, 9º dia, não adianta muito mais fazer o PCR, né? O ideal seria, então, contar com a sorologia para a gente poder avaliar a possibilidade de infecção, né? Bom, a gente tem falado muito de reinfecção, isso é uma coisa bastante polêmica, eu acho ainda, mas não dá para a gente imaginar que no meio de 32 milhões de pessoas notificadas como tendo essa infecção, não aparecesse ninguém com algum problema na cadeia de resposta imune inata, e é lógico que é possível que as pessoas se reinfectem, né? Talvez não seja tão frequente como as pessoas estão tentando referir, mas não é impossível que isso aconteça. De qualquer forma, o CDC recomenda que você não repita o teste de PCR até 3 meses, né? Porque senão isso você pode estar detectando o mesmo fenômeno, né? É importante a gente ver o nível de replicação viral, o CT, né? Com esse cuidado de ver se foi o mesmo protocolo, a mesma técnica, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não olham, né? Mas eu me lembro de ter visto um caso em que a pessoa, lá para maio, mais ou menos, ela tinha um PCR com um CT de 31. E agora a pessoa voltou com manifestações clínicas e tinha um CT de 24, né? Então, é pouco provável que não tenha havido uma reinfecção com essas diferenças, né? Para que a pessoa ia voltar a uma replicação viral com tantos logs a mais de positividade, né? Também, para a gente, pelo menos para fazer a publicação, né, era importante que a gente fizesse um sequenciamento do vírus para mostrar que ele é diferente desse vírus, e nem sempre a gente tem essa amostra de 3 meses atrás, e a gente não sabe ainda muito bem o significado clínico e epidemiológico dessas pessoas, né? Óbvio que uma pessoa com CT de 24 e suspeita de infecção, ela tem possibilidade de estar transmitindo essa infecção, muito provavelmente. E uma parte dessas pessoas tinha um quadro clínico, inclusive, pior do que a infecção original. Mas grande parte do que eu tenho visto são infecções mais leves, né? A gente ainda precisa ter segmento maior desses pacientes, talvez meta-análise, para a gente ver como é que é o comportamento clínico desses casos em que a gente consegue confirmar uma reinfecção. E eu queria dar uma palavrinha para vocês a respeito de recursos alternativos, até porque esse paciente que a Laila descreveu chegou a fazer, né? Então, lá no laboratório, a gente desenvolveu um teste para detecção de antígeno por espectrometria de massas, né? Então, para vocês terem uma ideia, o material colhido é o mesmo, né? Só que, em vez de a gente usar o RNA com o PCR, a gente vai usar um processo que
os químicos que trabalham com isso, os engenheiros, gostam de chamar de proteômica direcionada, né? Então, o que nós vamos fazer é detectar proteínas, né, especialmente nucleoproteínas, que são aquelas proteínas que abraçam o RNA viral, né? Bom, enquanto que o PCR é feito num aparelho que faz essa repetição continuada, né, da amplificação do RNA, essa proteômica direcionada, ela extrai, né, os peptídeos, ela separa por polaridade, ionização, ela faz uma detecção pela relação de massa e carga desses antígenos, e esse é um processo totalmente automatizado. Vocês vão falar, puxa, mas você está querendo transformar uma coisa que já usa um equipamento sofisticado num outro duplamente sofisticado, né? A intenção que a gente teve ao desenvolver foi, em primeiro lugar, ter uma alternativa, né? Em segundo lugar, a estabilidade da proteína é ordens de grandeza maior do que o RNA. Então, isso permite que a gente consiga receber laboratórios, material de laboratórios que estão, por exemplo, na divisa da Bolívia, né, na divisa do Peru, da Colômbia, da Venezuela, que são laboratórios que não têm nem gelo seco, né, e que também não têm um avião para transportar essa amostra para um grande centro. Então, a nossa ideia foi poder prestar um serviço para pessoas que moram muito longe dos grandes centros. É óbvio que aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, as cidades grandes, a gente vai dar preferência para fazer o PCR. Mas, para quem está muito longe dos grandes centros, pode ser que a proteômica seja uma alternativa interessante, né? Então, são detectados 4 peptídeos, né, do vírus, que são absolutamente específicos, né? Eles dão esses picos aqui, 2 picos são muito altos, né? E nós testamos contra uma gama muito grande de vírus respiratórios e foi um teste 100% específico, né? Então, é uma reação bastante estável, específica, mas ela tem ainda uma sensibilidade, por enquanto, de 84%. Então, foi por isso que a gente ainda não colocou na nossa rotina esse teste, porque nós submetemos esse trabalho para uma grande revista, né, que não autoriza a gente agora ainda a dizer o nome, mas eles gostaram muito do trabalho, até por uma certa surpresa. Eu, para ser sincero, estava com medo que batesse e voltasse, né, da mesa do editor, mas eles gostaram do trabalho, fizeram uma série de sugestões para aumentar a sensibilidade. Então, nós estamos trabalhando agora para melhorar, incorporar essas sugestões e poder oferecer, né? Quais são as grandes vantagens desse teste? Em primeiro lugar, permite que você consiga receber amostras colhidas até há 5 dias e mantidas à temperatura ambiente, né? Então, você pode trazer lá de Poconé, no Mato Grosso, você pode trazer de caminhão até um laboratório que tem espectrometria de massa e possa fazer o teste lá, né? Ele tem um protocolo único, né? Que permite que você compare os resultados. Como eu falei para vocês, é muito difícil a gente, com 3 protocolos diferentes, tem que usar o mesmo protocolo para poder comparar os dados. A espectrometria de massa é um protocolo único, né? É um processo altamente automatizado, não tem mão de ser humano aqui, né? Esses insumos que ele usa são altamente disponíveis. Você se lembra que a gente teve um problema no começo e reagente para PCR foi usado no mundo inteiro. Então, a gente não conseguia comprar reagente para o PCR. A espectrometria de massa não tem esse problema, porque a gente consegue usar reagentes que são altamente disponíveis aqui no mercado brasileiro. O resultado é um pouco mais rápido do que o PCR. Em termos de horas de bancada, o PCR demora mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas, a espectrometria de massa demora 3 horas. Quer dizer, não é uma maravilha astronômica, mas é um pouquinho mais rápido e é mais barato. O custo é 15% inferior ao do PCR. Tá? Então, é isso. Eu tenho a impressão, então, que esse paciente que a Laila descreveu,
ele estava nessa circunstância, né? Um paciente imunodeprimido, mas ele não precisaria ser. Isso a gente tem visto em várias circunstâncias, pacientes que têm essa eliminação protraída do RNA viral. Tinha sempre CTs muito altos a partir do inicial, né? Ele tinha um inicial de 17,5, que é um dos valores mais baixos que eu já vi, né? Eu acho que o valor mais baixo que eu vi de CT era de uma filha de um colega, né, que teve um CT de 12. Mas, assim, não é comum a gente ver esses valores como ele teve de 17, né? Mas ele depois subiu muito esse CT, a carga viral, portanto, caiu bastante, e ele sempre ficou flutuando perto daqueles valores limítrofes, né? Que é o que a gente costuma ver mesmo. A sorologia chegou a positivar. Eu não sei se foi feito o teste da Roche, Medina, que vocês usaram, eu não lembro mais. Na nossa validação, tem 92% de sensibilidade. O TSW tinha um bom teste, ele é um PAN-IgG, né? Ele detecta imunoglobulina total, ele não discrimina, e o cutoff oficial do TSW tinha 1,4. Então, 1,9, que é a leitura que ele teve, é uma leitura bastante baixa. Então, são aqueles pacientes que podem oscilar mesmo, né? Na nossa experiência, esses valores oscilam, mesmo nas pessoas imunocompetentes, né? E muitos negativam mesmo, né? Pessoas têm níveis baixinhos assim, depois de 2 meses, 3 meses, a tendência é negativar, né? Agora, mesmo sendo um paciente imunodeprimido, alguma resposta imunicelular é possível que ele tenha, né? As pessoas imunocompetentes fazem uma resposta imunicelular potente, né? Mesmo sendo oligossintomáticos ou assintomáticos, embora a sorologia fique negativa, né? Eu nesse momento, desconheço trabalhos de avaliação de imunidade celular para a COVID em transplantados. Não sei se existe, é possível que vocês que estudam o transplantado de forma mais sistemática conheçam, eu não conheço. Eu acho que é isso, Medina. Obrigado, Celso. Esse caso ilustra bem as dificuldades de interpretação do PCR em algumas circunstâncias. Na maioria das vezes, a interpretação é bem direta. Da sorologia também, nós estamos estudando agora, tanto numa cidade do interior como nos transplantados, a evolução do nível do nível sorológico em 4 meses de diferença, nos transplantados numa outra cidade também, que essa é uma dificuldade de interpretar que todos têm. Agora, fora desse cotidiano nosso, porque hoje a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai oferecer 20 milhões de testes para os países que estão com mais dificuldade de ter disponibilidade de PCR, por causa da complexidade de querer fazer esse exame, e vai detectar antígeno, tanto a Organização Mundial da Saúde como a BBC anunciou isso, hoje de manhã, informando que esse teste, esse antígeno que eles fazem utilizando o mesmo material do PCR, tem um resultado em 15 minutos e que pode ser feito em laboratórios que não têm a mesma condição técnica que tem o laboratório que analisa o PCR. Eu entendo que isso é muito diferente do que você chamou de proteômica direcionada. Mas existe essa possibilidade? Eu não sei se eu... Olha, isso era uma parte, Medina, da minha intenção, né? Eu tenho a impressão que, como você está detectando nesse PCR protraído pedaços desse RNA, né, RNA incompletos, eu tenho a impressão que, nesses casos, o antígeno seria negativo. Então, não seria só uma menor sensibilidade, mas eu acho que a gente está detectando melhor aquilo que é importante, né? Eu tenho a impressão que, nesses casos, a gente não teria partículas virais completas e, portanto, talvez não tivesse a proteômica positiva, porque o vírus não está completo. Mas isso ainda é um pouco cedo para falar. Eu acho que isso aí é mais wishful thinking do que realidade nesse momento. Mas eu acho que é possível, sim, que isso aconteça. Eu gosto muito do teste de antígeno também por causa disso. Eu acho que pode ser uma vantagem no sentido do PCR, dentre outras, né,
de você detectar mais aquilo que tem poder infectante. Eu vou me informar melhor, então, sobre esse teste que a Organização Mundial da Saúde está propondo, que está distribuindo, para poder discutir isso posteriormente. Vou passar para o Hélio, vou passar um comentário para a Juliana Maricato. Juliana está no laboratório de imunologia. Você está... Oi, bom dia a todos. Bom dia, professor Medina. Bom dia, Celso. Tudo bem, Obrigada. Juliana? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade também de falar aqui, depois dessa apresentação super didática do professor Celso. Bom, gente, minha participação aqui, né, nesse caso foi a parte de isolamento, da tentativa do isolamento do vírus em cultura. Então, o material colhido que eu recebi, na realidade, a gente fez um protocolo no laboratório NB3, né? Então, a gente sabe que para isolar vírus, esse tipo de vírus, a gente precisa ter uma estrutura NB3 para poder trabalhar, porque a gente pretende, então, expandir o vírus e aí ele pode vir a atingir cargas virais muito altas, né, títulos altos, então a gente precisa trabalhar com toda a segurança. Então, o que foi feito foi que a gente recebeu essa amostra, diluiu essa amostra em 1 ml, né, de solução salina estéril, nós filtramos naquele filtrinho, em uma seringa, naquele filtrinho de 0,22 micrômetros, para eliminar eventuais debris celulares ou algum outro agente bacteriano que eventualmente pudesse estar lá. E aí a gente realizou o protocolo padrão de isolamento viral, no qual a gente inocula esse 1 ml de material filtrado e uma garrafinha de cultura pequena, aquela de 25 centímetros cúbicos, com células Vero E6, que na realidade é uma célula de macaco, né, uma célula de primata não humano, mas é a célula mais permissiva e a célula na qual a gente faz toda a produção dos estoques virais, para a gente poder fazer experimentos in vitro, como, por exemplo, ensaio de neutralização. Então, essa célula é uma célula ideal para o vírus replicar. Então, a gente está ali fornecendo o ambiente ideal. Está tudo parado aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Juliana, acho que caiu. Caiu a transmissão da Juliana. Então, a Juliana que fez a cultura viral, então, dentro desses testes que nós fizemos, para garantir que esse paciente não era portador do vírus e não tinha capacidade de contagiar, foi feita a cultura viral foi negativa. Ela estava destacando qual é o processo que ela faz para trazer esse resultado. Demora uma semana esse resultado, não, Marina? A primeira etapa demora uma semana, mas tem procedimentos adicionais de efeito citotóxico que demoram mais algumas semanas.
um procedimento bastante detalhado. Desculpa, enquanto ela não consegue voltar, vamos passar a discussão para o Celso e para a doutora Laila. Quer ter alguma pergunta? Não, a Laila vai comandar a discussão. O Mônica tem uma pergunta. Obrigado pela ótima apresentação do professor Celso. Se pudesse falar o áudio da Laila, a Laila nos trouxe um caso super elucidativo aqui no nosso cenário em transplante renal. Um paciente que tinha uma imunossupressão, depressão celular muito importante na fisiologia alta de timo, tanto na indução como transplante, mas divertidamente o paciente PCR COVID positivo, como para tratar a rejeição. E o caso exemplifica bem uma das maiores dificuldades aqui, que é entender como se comportaria a definição de retirada de isolamento no paciente imunossuprimido. É que hoje tem essa atualização da recomendação do CDC de fazer só a estratégia baseada em tempo de sintomas, 10 dias para o sintoma leve, 20 para o paciente crítico, e o CDC deixa em aberto a questão do paciente imunossuprimido. Queria saber, na experiência do professor Celso, qual a opinião dele, se a gente hoje, com o que a gente tem de evidência, é razoável extrapolar essa recomendação, ou se a gente deveria ser mais conservador do que os 20 dias no paciente crítico transplantado renal, seja, por exemplo, lógico que tem vários cenários, né? Pode ser um transplante tardio, que esteja bem, pode ser um paciente pode ser um transplante recente com uma depressão, mas qualquer impressão do Celso sobre esse assunto. E só uma outra pergunta também, a gente presta, como o doutor Medina comentou, um auxílio na diagnóstico laboratorial de casos de pol-sul. E como o doutor Celso comentou, a gente tem um tempo de estabilidade menor do PCR. São mais ou menos 4 horas de viagem de pol-sul para São Paulo. A gente tem observado alguns casos de sorologia de reagente, e na época da fase aguda o PCR era negativo. Gostaria de saber também a opinião do doutor Celso, quanto tempo a gente pode, é razoável a gente esperar entre a coleta e a realização do PCR? Olha, com relação à questão do PCR, o ideal é você não deixar passar mais do que 4 horas, porque se você pega pacientes que já estão numa carga viral meio limítrofe, isso seria suficiente para degradar o RNA e você ter um resultado falsamente negativo, né? Agora, vai depender muito como você mantiver essa amostra, né? Eu acho que você estando num hospital, vocês podem ter gelo reciclável, né? Vocês podem ter até nitrogênio líquido, se vocês não puderem fazer o teste rapidamente. Eu não sei se vocês teriam um serviço de urgência, né? No sentido, isso vai acontecer num domingo à tarde, né? Talvez vocês consigam fazer isso só na segunda-feira de manhã. Então, eu tentaria deixar isso na temperatura mais baixa que for possível, para você degradar o mínimo possível e poder ter uma sensibilidade máxima no teste, né? Com relação à questão do vírus no paciente imunodeprimido, o que a gente observa, vocês veem isso com muita frequência, esses pacientes têm muito mais problema com o vírus DNA, né? Então, essas pessoas têm problema com citomegalovírus, né? Com herpes simples, com Epstein-Barr, com hepatite B, todos os vírus DNA. Normalmente, esses vírus não causam o mesmo tipo de problema num paciente imunodeprimido. Então, vocês viram que esse paciente, mesmo já imunodeprimido de longa data, ele teve uma manifestação clínica hiperfrustra, né? Ele relata uma cefaleia que pode ter sido de outra etiologia, né? Então, não me parece que esses pacientes tenham... Não é relatado que esses pacientes têm uma clínica pior ou que tem uma eliminação mais protraída do vírus. Então, assim, do ponto de vista clínico, não me parece que isso seja um grande problema, né? Mesmo na tomografia, vocês fizeram uma tomo dele, o paciente estava com o pulmão limpinho, né? Então, eu acho que não, nesse caso, pelo menos, a evolução foi muito boa.
Alguém tem mais alguma pergunta? Marina? Tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Esse paciente, ele formou títulos de IgG, né? Ele teve um decaimento razoavelmente rápido. Se nós medíssemos anticorpos neutralizantes dele, como o senhor acha que isso iria se comportar? Tem sentido investigar isso nesse tipo de paciente imunossuprimido? A sorologia IgG fornece informação equivalente? Olha, os trabalhos que eu tenho visto, eu não faço teste de neutralização, porque, como a doutora Juliana falou, você tem que ter um laboratório NB3, porque você está cultivando vírus vivo, né, vírus ativo, para poder ver se você neutraliza essa reação. Então, a gente não tem feito. Mas o que está descrito na literatura é que as pessoas que são oligossintomáticas ou totalmente assintomáticas, quando elas soroconvertem, elas têm anticorpo neutralizante. Em geral, não são títulos muito altos, mas a pessoa consegue fazer anticorpos neutralizantes. Num paciente imunodeprimido, a gente sempre fica mais preocupado, né? Eu acho que a resposta a essa pergunta seria mesmo só fazendo o teste para saber se ele tem. Mas isso meio que independe da apresentação clínica da doença, sabe? Pacientes com formas mais graves e pacientes com formas muito leves, todos eles, na literatura, têm demonstrado a presença de anticorpos neutralizantes. Nesse caso dele, a gente precisaria comprovar mesmo. Não sei se, ao longo do tempo, o laboratório da doutora Juliana poderia responder essa pergunta também, porque tem que ter um laboratório de segurança para fazer isso, né? Gente, consegui voltar. Duas perguntas externas. Tem duas perguntas agora da plateia. A primeira é do Dr. Franklin. Primeiro, ele elogia a apresentação e ele pergunta quanto ao uso de corticoide, que é amplamente empregado. Se ele interfere na dinâmica da detecção e da persistência, da titulação e da quantificação do vírus do SARS-CoV e da titulação de IgG e IgM. E a segunda pergunta, que é de doutora Maria Cândida, é por que as imunodeficiências têm mais dificuldade de associar com vírus de DNA do que RNA. Olha, eu vou responder primeiro a segunda pergunta, depois eu vou pedir para você repetir a primeira, que ficou muito eco, eu não consegui entender. Na verdade, a maior parte dos pacientes imunodeprimidos, os transplantados, eles têm uma reativação de um vírus endógeno, né? Não é tanto uma infecção primária por um citomegalo. Claro que isso sempre pode acontecer se a pessoa for virgem de infecção, isso é claro. Mas, na realidade que a gente vive aqui no Brasil, praticamente todo mundo já teve infecção pelo citomegalovírus na idade em que foi feito o transplante, né? Então, a pessoa tem muita dificuldade por causa do processo de estimulação, esse tempo de isquemia, tudo isso acaba levando a uma estimulação do NF-κB, né? E acaba gerando a ativação de vírus que estão latentes dentro da célula. Então, normalmente é uma reativação de um vírus endógeno, por isso que é DNA, né? Com raríssimas exceções, a gente não tem vírus RNA que provocam latência, né? A gente tem o retrovírus, né? O HIV, que, na verdade, se transforma num DNA para dar latência, e o vírus da hepatite C, que dá latência e é vírus RNA, mas isso é a exceção à regra, né? Agora, a primeira pergunta, lá eu não consegui ouvir, ficou muito eco, eu não ouvi. A primeira pergunta, eu vou repetir, doutor Celso, em relação ao uso de corticoide. Se a utilização de corticoide interfere a dinâmica da detecção, da persistência, da titulação e da quantificação do SARS-CoV e da sorologia IgG e IgM. Olha, o corticoide tem sido usado até para tratamento, né? No sentido de você melhorar a resposta imune da pessoa, né? Isso numa fase, digamos assim, na sequência da evolução da doença. O que a gente tem observado é que esses pacientes que têm formas mais graves da doença
tem uma limitação da sinalização da produção de interferon, né? Então, talvez a deficiência básica dessas pessoas seja uma limitação da produção de interferon e, bem mais recentemente, isso faz uns 3, 4 dias, saíram trabalhos mostrando uma produção de anticorpos anti-interferon por parte dessas pessoas com evolução grave. O vírus, na biologia dele, ele tem capacidade, ele tem elementos para atrapalhar a produção de interferon, interferir com a produção de interferon, né? Então, muito provavelmente, isso seria benéfico nessas pessoas imunodeprimidas, mas isso tem sido usado numa fase um pouco mais tardia, né? Aquela fase em que você tem aquela chamada né? Aquela chamada tempestade de citocinas. Então, parece que ele ajudaria a modular essa fase, né? Mas, sim, eu acho que você dar corticoide para uma pessoa pode ser que você leve a cargas maiores. Se isso é uma coisa que vai interferir na história natural da doença, é uma coisa ainda a ser determinada, na minha forma de ver. Não conheço trabalhos comparando isso. Obrigado, professor. Érica, já tem uma pergunta? Érica. Bom dia a todos, obrigada aí pela aula, professor Celso, foi muito boa. Eu teria uma dúvida em relação a como a gente vai estar realizando a PCR nos próximos tempos, né? Porque hoje o processo ele requer a extração do RNA, cDNA e a reação propriamente dita da PCR. Existem alguns trabalhos defendendo que a gente pode, a partir da coleta, fazer a reação da PCR diretamente, se a gente usar algumas estratégias, como inativação por temperatura alta, né, 65 graus, 30 minutos, o uso de detergentes. O senhor vê isso como uma tendência frente à necessidade da gente estar testando em massa, sempre um grande número de pacientes ainda nos próximos meses? Seria uma tendência ou realmente a gente imaginar que seria bom demais conseguir pular todas essas etapas e ganhar tempo, inclusive? Olha, é uma pergunta muito interessante. A gente está observando isso na prática mesmo, né? Esses protocolos de PCR estão ficando cada vez mais enxutos, né? Os testes para antígeno ganham uma sensibilidade maior. Eu não sei quem vai ganhar, viu, Érica? Eu tenho a impressão que talvez a gente tenha testes para detecção de antígeno mais rápido. Porque se você tiver uma detecção de antígeno tradicional, é uma reação que demora 1 hora e meia, né? Então, não sei se a gente vai conseguir ter um PCR tão mais simplificado a ponto de reduzir uma reação de 4 horas, 4 horas e meia, para uma reação de 1 hora e meia. Eu não sei, os testes rápidos, eu acho que eles ainda não estão tão, eu digo os imunocromatográficos, né? Esse teste que a gente faz naquela tirinha de papel, eu acho que eles ainda não estão nesse ponto. A nossa avaliação dos testes rápidos ainda não está muito boas, mas tem sido uma tendência, sim, você simplificar a reação de PCR e você fazer reações de antígeno que sejam mais rápidas, né? Eu acho que isso é importante, seria muito importante a gente conseguir fazer isso numa escala maior, né? Porque a gente, por enquanto, vocês veem, a gente chegou a fazer no laboratório, agora nós já diminuímos um pouquinho esse volume. Nós chegamos a fazer 5.000 PCRs para SARS-CoV-2 num dia, né? Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Falar isso para a doutora Juliana, ela vai querer me bater até, porque não é possível você trabalhar no laboratório de biologia molecular fazendo 5.000 PCRs por dia, né? Mas é uma necessidade, a gente foi obrigado a fazer isso, né? Então, a gente tem que ter, sim, processos muito mais rápidos, tem que ser processos de alto volume, e seguramente o PCR, dessa forma que a gente faz agora, não se presta a isso. Então, se você puder ter processos de aumento de temperatura, que você consegue dissociar essa dupla hélice, que você consegue catalisar uma reação de PCR, tudo isso vai ser muito bem-vindo, mas a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo, com a contaminação dentro do laboratório, porque esse é um dos maiores problemas da reação de PCR, a contaminação.
E quem faz 5.000 PCRs por dia, eu diria para vocês que é quase que impossível você evitar a contaminação. Então, você tem que ter um controle disso que é muito rigoroso. Mas a direção é essa, Érica, você tem razão. Obrigada. Juliana, a pergunta que nós temos agora é para você. Quanto tempo leva entre você receber o material e ter o resultado da cultura viral? E qual é a capacidade do laboratório? Quantos testes você consegue fazer por dia? Certo. Bom, eu estava até justamente explicando essa parte do tempo, né? Então, a cultura primária que a gente faz pode demorar até 7 dias. A gente deixa, para o SARS-CoV-2, quando a gente tem um alto título, a gente percebe que o efeito citopático ele começa a aparecer entre o 4º e 5º dia de cultura, mas a gente sempre deixa 7 dias por segurança. No caso desse paciente, a gente fez 2 rounds de 7 dias. Então, ao final do 7º dia da primeira passagem, a gente retirou 2 ml do material, inoculamos uma nova cultura de célula e deixamos mais 7 dias. Em ambas as culturas, a gente não observou efeito citopático, e aí extraímos o RNA, né, do sobrenadante, também não observamos amplificação de RNA do SARS-CoV-2, tanto na primeira cultura de 7 dias, quanto na segunda. Então, o tempo máximo, assim, para a gente observar é 7 dias, sendo que a maioria dos efeitos, eles aparecem no 4º, 5º dia de cultivo, se tiver altos títulos virais. Bom, a capacidade de processamento aqui do nosso laboratório no B3, que fica aqui na Unifesp, a gente tem equipes treinadas, então a gente pode realmente processar cerca de 10 ou 20 culturas por semana, porque não é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, muito rápida. A gente precisa de uma estrutura, né? Então a gente precisa ter estufas que comportem essas garrafinhas, esses cultivos e o pessoal. No entanto, a gente faz muita pesquisa também, pesquisa básica, né, e translacional aqui. Então, nosso laboratório tem tido agora, depois da pandemia, um alto fluxo de trabalho. Então, a gente também está ajudando aí no diagnóstico, tentando fazer os ensaios de neutralização e a parte de isolamento. E acho que é isso. Muito obrigada, Juliana. Eu queria agradecer aqui em nome do hospital pelo apoio que você deu para a gente na condução desse paciente. A gente tem mais uma pergunta da plateia, que é da doutora Maria Cândida. Quando medir os anticorpos totais, qual é o valor em relação ao IgM e IgG para o doutor Celso? Posso responder? Então, olha, pessoal, isso tem sido um problema também, viu, pessoal? Você vê que a gente está passando por uma fase de muito aprendizado com relação a esse vírus. Eu costumo dizer assim, qual é outra situação dentro das doenças infecciosas que a gente fazia sorologia para vírus respiratório? Vamos perguntar para o doutor Medina, que tem bastante experiência, quantas vezes ele fez sorologia para gripe, para resfriado, para vírus sincicial respiratório. Isso não é um recurso que a gente nunca usou para a sorologia, né? Então, o que a gente tem observado é que esses vários testes que a gente tem que foram comercializados, em primeiro lugar, eles foram comercializados no contexto de Emergency Use Authorization, né? Quer dizer, o FDA liberou o uso desses kits sem fazer uma análise mais rigorosa, porque tinha uma premência social, né? Então, tem testes de melhor qualidade, tem testes de pior qualidade. Agora, mesmo dentre aqueles de boa qualidade, eles usam antígenos diferentes. Então, quando você pega, por exemplo, o Abula, eles falam assim, nós detectamos anticorpos contra o spike, que é aquele espinho do vírus que fica do lado de fora, que liga na célula. Parece a coisa mais lógica, né? Você detectar anticorpos contra aquela porção do spike que liga no receptor ACE2, né?
Só que essa região ela tem vários epítopos, né? Tem pelo menos 4 epítopos. Então, será que a gente está detectando a mesma coisa? Será que o teste da firma A detecta o mesmo tipo de anticorpo da B e da C? A gente não sabe, porque por uma questão de patente, eles não abrem essas informações. Ah, mas esse teste aqui, por exemplo, da Abbott ou da Roche, eles usam o antígeno da nucleoproteína. Ótimo. A nucleoproteína tem vários epítopos. E a gente também não sabe se eles usam o mesmo epítopo, né? E quando você usa testes que detectam IgM e IgG, não obrigatoriamente tem o mesmo significado do que aqueles que detectam imunoglobulinas totais, né? Como eu falei para vocês, Abbott e Roche não discriminam IgG e IgM, né? E, por outro lado, a gente, quando soma esses anticorpos de IgG e IgM, eles não batem com os totais, né? Por quê? Porque a expressão desses testes tem sido em unidades arbitrárias. E o que é uma unidade arbitrária? Só eles é que sabem, né? Será que a unidade arbitrária da Abbott é igual à unidade arbitrária da Roche? Quem é que sabe isso, né? Então, infelizmente, pessoal, a gente está aprendendo agora. Eu diria para vocês assim, eu adoraria ter IgG positiva ou ter imunoglobulinas totais positivas, mas a gente ainda não sabe sequer o significado disso. A gente não sabe o que é nível de proteção, por exemplo. Quanto anticorpo teria que ter para dizer que uma pessoa está protegida? Não sabemos, né? A gente sabe que a resposta imune contra vírus ela é principalmente celular. E parece que todo mundo faz resposta imune celular, mesmo pessoas que têm formas leves, com pouco anticorpo. Mas são perguntas, pessoal, que nós vamos esperar um dia para dar uma resposta mais acadêmica, assim, mais calcada em dados realmente publicados que a gente ainda não tem. Então, usem a sorologia, mas com um pé atrás. Obrigado, professor. Lúcio, você tem uma pergunta? Bem, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Bom dia, professor Celso. Há uns 2 meses atrás, alguns laboratórios anunciaram o sequenciamento genético de nova geração como uma possível estratégia de fazer exames em larga escala e substituir o PCR. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, pontuasse as diferenças entre essas 2 metodologias e por que depois desses 2, 3 meses esse sequenciamento genético ainda não está disseminado na prática clínica. Essa é uma pergunta. E a outra é em relação justamente à resposta imune específica contra o vírus, a resposta imune celular específica contra o vírus. Por que a gente não tem utilizado mais essas estratégias na prática clínica e só a nível de pesquisa? Olha, com relação ao sequenciamento de nova geração, a gente chama de NGS, ele tem uma grande vantagem em relação ao sequenciamento tradicional. No sequenciamento tradicional, você consegue fazer a identificação de amostras, digamos assim, de variantes virais que tenham pelo menos 20% de representatividade, né? Você sabe que, especialmente nos vírus RNA, existe uma gama muito grande de variantes virais e você consegue identificar aquelas que têm 20%. Então, se você tiver, por exemplo, uma determinada variante no total de vírus que a pessoa tem de 15%, você pode não conseguir enxergar esses 15%. Então, você vê aquilo que corresponde à maioria dos vírus. Enquanto que o NGS ele sequencia um número muito maior de amostras e, com isso, você consegue enxergar cepas, vamos dizer assim, quase espécies, seria o termo talvez melhor, que você represente talvez até 1%. Então, você consegue pegar uma gama muito maior de variedades virais. Agora, isso vale bastante, pessoal, para HIV, isso vale bastante para hepatite C, que são vírus que a gente sabe que tem que sofrem desse tipo de problema. Você tem uma variedade de vírus enormemente grande. No caso dos coronavírus, e esse vírus parece que é mais um exemplo, ele tem uma peculiaridade. Ele é um vírus RNA que tem uma leitura de correção de prova. Então, o que acontece? O vírus o HIV e hepatite C, quando ele erra
essa multiplicação, ele insere uma base errada, ele não tem capacidade de corrigir isso. Ele não tem uma enzima que faça essa correção. Então, o que acontece na prática é que você gera esse monte de variedades de vírus. Isso não parece acontecer com o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, os estudos que têm sido feitos até agora, têm mostrado uma estabilidade genética maior do que seria de se esperar para um vírus RNA. Então, eu acho que a NGS não entrou tão fundo nisso ainda, porque não parece que é uma coisa que vai dar grandes frutos, né? É lógico que quando isso for feito, a gente vai ter informações novas, mas não parece que isso vai ter a mesma impacto, o mesmo significado do que aquilo que a gente vê para HIV e para hepatite C, né? Com relação aos testes de neutralização, como a doutora Juliana falou, é uma coisa complexa para fazer, que basicamente o que você faz é pegar o soro da pessoa e ver se ele é capaz de inibir o efeito citopático. Então, em primeiro lugar, você vai ter que esperar o efeito citopático do vírus, como ela colocou, é uma coisa de 4, 5 dias para você começar a ver, né? E você vai ter que verificar a inibição do efeito citopático, né? Então, seguramente você vai ter que deixar passar mais tempo ainda para poder ver se ele inibiu, né? E, claro, você tem que fazer isso com diluições, né? Não é só uma diluição única, né? Então, é um processo, do ponto de vista laboratorial, muito trabalhoso e demorado, né? Então, eu não imagino que a gente, no futuro, teria um teste desse tipo feito em larga escala, né, Juliana? Eu acho que é muito complexo para fazer isso. O que o pessoal tem feito é usar aquele RBD, né? O Receptor Binding Domain, que é a porção da proteína do spike que vai ligar no receptor ACE2. Então, em princípio, se você tem um anticorpo que inibe essa região, você teria uma reação de neutralização. Você poderia estabelecer um paralelo entre um ELISA, por exemplo, e uma reação de neutralização, como a doutora Juliana faz, né? Então, agora, novamente, né, pessoal, é uma região que tem vários epítopos. Então, a gente vai ter que definir primeiro qual que é o epítopo que melhor traduz essa reação de neutralização, né? E seria uma boa indicação, né? A gente gostaria que os nossos pacientes formassem esse tipo de anticorpo, porque isso é um sinal de uma resposta mais saudável, né? Não adianta você ficar reagindo contra anticorpos de outra natureza que talvez não sejam capazes de neutralizar o vírus. Agora, curiosamente, pessoal, tem havido descrições de anticorpos neutralizantes que são dirigidos contra a núcleoproteína, que é aquela proteína interna do vírus que abraça o RNA. Então, isso é uma coisa curiosa também, como é que um anticorpo dirigido contra uma proteína interna do vírus, ela também tem poder neutralizante, mas tem sido descrito, né? Mais uma vez, pessoal, nós estamos aprendendo bastante, apanhando bastante também, mas principalmente aprendendo bastante com essa situação. Doutor Celso, eu perguntaria, além da pesquisa do anticorpo neutralizante, da pesquisa de atividade de célula T específica contra o vírus, como um marcador de resposta imune robusta e sustentável. Isso tem sido feito, sim, mas num nível de pesquisa, né? Você sabe que essa resposta, grande parte, é mediada por HLA, né? Você depende muito de ter um reconhecimento do HLA também, né? Então, o que eu tenho visto nos trabalhos de pesquisa é você usar um pool de antígenos, de forma que você aumenta a chance daqueles antígenos terem um reconhecimento pelo HLA daquele paciente e poder medir uma resposta imunicelular. É mais ou menos o que a gente faz com IGRA para tuberculose, que vocês usam para citomegalovírus também, no contexto do transplante, né? Eu li esses dias na imprensa leiga que tem um laboratório na Inglaterra que está começando a comercializar um kit que vai medir resposta imune celular, né? Na prática. Eu acho que isso vai ser fantástico, porque era isso que eu gostaria que os nossos pacientes tivessem, né?
E eu não sei bem qual foi a solução que eles deram para isso, né? Talvez seja mesmo um pool de antígenos. Normalmente, isso é feito num tubo que é sensibilizado com esses antígenos, você coloca os linfócitos da pessoa e ele começa a produzir interferon, né? Interferon gama. E o que a gente faz é detectar esse interferon gama, né? Então, isso é um recurso, eu acho, melhor do que você medir, melhor e muito mais simples, né? Do que você fazer uma resposta neutralizante, que é muito complexo a gente fazer agora, né? Mas eu acho que são coisas que vão vir, sim. Vão vir, a gente, no momento, está muito no nível da pesquisa, ainda não está absorvido em laboratórios de rotina, né? Perfeito. Obrigado. De nada. Professor, doutor Daniel Rinaldo tem uma pergunta, que é qual é a sua opinião sobre o trabalho do SARS-CoV, a prevalência sorológica no Brasil, que foi publicado no Lancet. Olha, tem sido feito, como vocês têm acompanhado, muitos trabalhos de soroepidemiologia, né? Esses trabalhos, eu acho que eles têm que ser dados a importância relativa. Eu mesmo participo de um grupo que é com o IBOP. A gente tem feito sequencialmente, mais ou menos uma vez por mês. Nós vamos, a partir de amanhã, colher a 4ª amostra. Agora, quais são os problemas, né? Em primeiro lugar, isso depende muito do teste que você usa. Então, grandes trabalhos que foram feitos pelo grupo de Pelotas, né, por exemplo, trabalhos muito difíceis de fazer, muito complexos, eles usaram testes rápidos, né? E a gente sabe que os testes rápidos têm a sua falibilidade, né, que depende não só intrinsecamente do teste, como de lote a lote. A gente já detectou que existe uma variação enorme de um lote para outro, e eles parecem medir os anticorpos que desaparecem mais rapidamente, né? Isso não é nenhuma crítica, né? O que acontece é que, quando esse teste foi usado, ele passou naquele lote no controle de qualidade, e naquela época, esses trabalhos começaram a ser feitos em março, abril, não se tinha noção dessa questão do desaparecimento de anticorpos. Então, era um fenômeno que você não tinha como lidar com ele naquela época, não se sabia disso, né? Nós optamos, desde o começo, no trabalho com o IBOP, em usar um teste tradicional, né? Não só porque a gente confiava mais nesse teste, como a gente queria ter a amostra guardada para poder aplicar outros testes melhores ao longo do tempo, né? E nesse trabalho de Pelotas, eles usaram, em grande parte, ponta de dedo. E a gente sabe que existe uma diferença de sensibilidade no teste rápido quando você usa ponta de dedo ou material colhido na veia, né? O grupo do professor Alberto Duarte, lá do Laboratório Central do HC, fez essa comparação. Você chega a ter diferenças de até 30%, 40% de sensibilidade quando você usa ponta de dedo ou o teste na veia para teste rápido. Então, esses testes, esses trabalhos que estão sendo feitos no Brasil, eles têm esse ponto fraco, né? Porque eles estão medindo um anticorpo com uma técnica que não é a melhor, com ponta de dedo que não é o melhor material, com anticorpo que desaparece ao longo do tempo. Agora, mesmo os estudos que eu considero que a gente consegue acreditar mais, esses anticorpos decaem ao longo do tempo, né? Na nossa experiência no laboratório, se você usar o teste da Roche, que é o que a gente tem usado, no intervalo de tempo de segmento de 13 semanas, quer dizer, entre 3 e 4 meses, a gente teve um decaimento de 1,2% dessas amostras. Então, nesse intervalo de tempo, eu acho que está bem, cair 1,4% não é um grande problema, mas eu não sei te dizer se eles não vão cair mais ao longo do tempo. Eu consigo te dizer isso daqui a 1 mês ou 2, a gente vai continuar essa avaliação. Vamos ver se esses anticorpos caem mais do que isso, mas é um outro ponto de preocupação. E outra preocupação que eu tenho nesses estudos é a questão da recontaminação, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem pessoas que vão negativando os anticorpos, você tem pessoas que se reinfectam. Talvez isso não tenha expressão clínica, mas isso pode dar um booster, né? Então, você tem pessoas que estavam ficando negativas, aí tem um booster e você aumenta de novo o nível de anticorpos. Só que a gente não sabe quem é uma pessoa e quem é outra, né?
porque você não está testando as mesmas pessoas, você está testando a mesma população, mas não obrigatoriamente os mesmos indivíduos, né? Então, eu acho que a gente começa a ter uma mistura de fatores aí muito difíceis de interpretar, né? Depende do teste, depende do material que você usa, depende do tempo que você tem pós-infecção, depende de ter uma recontaminação ou não. Então, é difícil saber exatamente o que a gente está dosando, né? Obrigado, professor. Doutor Hélio Tedesco tem uma pergunta. Doutor Celso, qual é o papel da IgA na infecção por esse vírus? Olha, eu quando vi o primeiro teste que foi comercializado, que era por um laboratório alemão chamado Euroimmun, eles detectavam IgA. E eu fiquei muito entusiasmado, porque eu gosto muito de detectar IgA quando são doenças, agentes infectantes que você adquire por mucosa. Porque a gente sabe que a melhor proteção de mucosa é mediada por IgA, né? Então, eu fiquei bastante animado. Usamos durante um certo tempo, aí o laboratório alemão não tinha perna para continuar atendendo a gente, eles pararam de vender para o Brasil, a gente foi obrigado a parar de fazer, né? Agora, a experiência do CDC, que é relatada assim, mais oficialmente, é de que ele teria baixa sensibilidade, né? E o CDC não recomenda nem testes de IgM e muito menos de IgA, né? Então, eu acho uma coisa um pouco temerária, sabe? A gente não tem níveis de proteção, você vai ter um número, né, que, como eu falei para vocês, é uma coisa semi-quantitativa, então o teste vai te dar um IgA, por exemplo, de 1,3 unidades arbitrárias. O que é isso? Será que essa pessoa está protegida? Será que não está? Por outro lado, uma pessoa é negativa, né? Será que isso indica que ela não teve contato com a gente? Então, quando você começa a comparar testes, né, a gente vê coisas que a gente não tem explicação, por enquanto, né? Se é para te falar assim, o que eu gosto mais agora, não é nem IgM nem IgA, eu gosto mais da imunoglobulina total. Isso me parece que é uma leitura mais estável, uma leitura mais perene, né? Mas agora que os convênios estão sendo obrigados a pagar os testes, mas que eles pagam um só, eu apostaria na imunoglobulina total. Eu acho que isso é uma coisa que me dá mais confiança do ponto de vista técnico e do ponto de vista clínico. Parece que ela tem um significado melhor em relação a IgM e IgA. Acho que é isso, então. Eu queria agradecer a doutora Juliana pela contribuição tanto no diagnóstico do paciente como na aula de hoje. Queria agradecer também ao professor Celso por ter vindo aqui mais uma vez conosco. E semana que vem a nossa aula vai ser com a doutora Gisele Sampaio, professora de neurologia aqui da escola, sobre a AVC agudo. É isso. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau, Juliana. Até a próxima. Tchau, professor. Até a próxima. Obrigada, gente, pelo convite. Até mais.